Oi, Oi, yay, deu certo! aí, deu. Tá me ouvindo direitinho? Tô, e você, consegue me ouvir? Consigo. Uhum. Então tá bom. Ok, só vamos esperar o pessoal ir chegando. E aí Uhum. a gente faz as apresentações, explicamos quem é você, nossa referência sobre o assunto aqui na região. Oh, eu quero chegar nesse ponto aí. Esse é o objetivo. Lembra quando a gente fez aquela série em maio sobre os abusos? Teve Aham. muita gente elogiando o teu trabalho, falando da tua Sério? página. Que legal. Nossa, que Aham, bom e saber. esses dias mesmo. Sim, esses dias mesmo minha irmã estava comentando sobre os relatos que você tá postando, sabe, das pessoas. Que pena que Aham. tu perdeu o celular. Nossa, Muito não, legal. mas já resolvi. As pessoas que já tinham me enviado os relatos, mas que eu não tinha dado um feedback ainda, me procuraram no WhatsApp, então tá tudo certo. Que bom. Então deixa eu ver que horas são. Será que a gente já começa? Acho que sim, né? Cadê? Acho Pode ser, porque que o assunto é longo, né? Fica gravado depois, né? Dá pra salvar? fica. Até porque eu Dá. vou querer Daí fazer quem for download disso chegando depois. Hum. tá nos nossos instas, né? É. Uhum. Então vamos começar, né? Que o pessoal que for chegando depois, depois você volta no vídeo, dá uma olhadinha, que a Sim. gente vai deixar gravado na página do JC. Mas vamos começar que tem muita coisa para falar e o tempo é curto mesmo. Aham. Então, Ju, você poderia começar? Eu vou falar, eu sou a Mariana, sou psicóloga do Instituto Ressignificar, junto com a Luana Cristina, tô vendo que a Luana tá por aí. Uhum. E hoje eu estou aqui para fazer essa mediação, as perguntas e tudo, mas a gente gostaria que você falasse, né, da tua experiência, como você já vem trabalhando com o assunto, começar se apresentando e falando o que que te levou a estudar e trabalhar com esse assunto. Uhum. Então tá. Bem, eu sou a Juliana Molina Constantino, tenho 31 anos, sou advogada, embora não exerça mais, porque não me identifiquei. Sou acadêmica de psicologia e amo de paixão. Já não vejo a hora de acabar e trabalhar muito. E eu sou ativista da causa do enfrentamento à violência sexual infantil desde que, na prática, faz pelo menos uns 10 anos. No mínimo uns 10 anos. Nossa. Desde a época da outra faculdade já, sabe? Eu já estudava muito sobre o assunto e falava muito sobre o assunto para as pessoas e tentava me informar o máximo possível. Mas enquanto Uhum, palestrante, que é o que eu sou hoje, tirando esse contexto da quarentena, né? Eu dou palestras presenciais, de fato, né? Há 4 anos já. Principalmente em escolas, com uhum, pré-adolescentes, adolescentes, mas também com pais, com professores, com o pessoal da assistência social, conselho tutelar, toda essa galera que trabalha com criança e adolescente, né? E tudo começou a convite de uma psicóloga que trabalhava na saúde, na época em que eu fiz estágio no Ministério Público, um estágio de pós-graduação, depois que eu me formei no direito, e de lá para cá eu nunca mais uhum, parei. E esse assunto me interessa, e eu domino esse assunto dos pés à cabeça, mas se bem que nunca a gente esgota o assunto. Quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe que tem coisa para saber. Mas eu posso dizer que uhum, tem da perspectiva jurídica, da perspectiva psicológica, eu tenho conhecimento de causa, porque eu fui vítima de abuso sexual infantil dos 5, assim como os meus dois uhum, irmãos, ao mesmo tempo que eu e nenhum sabia do outro. Então, a partir dos meus 18 anos ali, eu lembro que eu tinha uma coisa muito na cabeça assim, como que alguém chega a esse ponto? O que que se passa na cabeça de uma pessoa que faz isso? E isso acabou me uhum, trazendo para a psicologia, né? E hoje é o meu assunto principal uhum, da minha vida e eu amo falar sobre isso e dar voz às vítimas, assim, sempre que eu posso, porque eu sei como é difícil falar sobre isso, porque eu sei que a cura começa pela fala. Se dá para falar em alguma coisa próxima de cura, é isso.
começa pela fala. Ninguém se cura guardando esse segredo sujo para si, pro resto da vida, né? Você tem que compartilhar com alguém. Uhum. Sim. E, Ju, nesse tempo que você começou, você falou que foi para entender o que que levava a pessoa a cometer esses atos contra a outra pessoa. A gente ia começar Uhum. falando com os sintomas, mas já que você puxou isso, está dando esse gancho, vamos falar, né, o que que você encontrou, assim, na literatura, na tua experiência, sobre quem são os abusadores. Uhum. É importante isso, Mari, porque tem muita informação errada circulando pela mídia, e é importante fazer. Eu vou tentar ser o mais didática e direta possível, porque esse assunto é muito longo, alguns conceitos, para que as pessoas saibam que nem tudo é o que parece. Então, muito se fala sobre Uhum, pedofilia, pedofilia é crime, tal, tal, tal. Pedofilia, o termo pedofilia, esse sufixo filia já indica, não se trata de crime, se trata de uma parafilia. Vamos colocar vulgarmente como uhum, doença, embora isso seja bem polêmico, mas não é propriamente uma doença. uhum, É uma condição em que a pedofilia, ela, independente de cometer crimes ou não, ela é uma condição onde a pessoa, sem ter desejado isso, sente atração sexual por crianças e pré-adolescentes. Ou seja, pessoas em situação pré-púbere, que têm características físicas de criança, entende? Esse desejo não depende da pessoa. Isso, e é um desejo uhum. persistente. Isso é a pedofilia em si. Outra coisa é você abusar, entende? Então, a partir do momento que um Uhum, pedófilo, que os abusos, que os desejos sexuais dele saem da mente dele e atingem o mundo real, e ele faz alguma coisa, aí ele se torna um abusador. Então, é bem importante esclarecer isso, que nem todo pedófilo é um criminoso e nem todo criminoso uhum, sexual infantil é um pedófilo. Porque o que nós mais temos nos presídios brasileiros e não só no Brasil, de uma forma geral, são pessoas condenadas por estupro de vulnerável, né? Aqui, estupro de vulnerável, que não tem essa condição de sentirem uma atração sexual por crianças. Eles simplesmente são criminosos oportunistas. É tudo é mais uma questão de falta de caráter e de oportunidade mesmo, sabe? Não tem nada dentro deles que dá a eles esse impulso sexual desenfreado que faz com que eles cometam esses crimes. Mas falando do nosso público prevalente de agressores sexuais, que são esses que não são pedófilos por excelência, esses. Sim, fiquei do PC Siqueira. Nossa, nem me fale. Esses. O que dá para dizer sobre eles? Não existe um perfil, não existe um padrão, sabe? Eu sempre brinco, não tem uma etiqueta uhum, escrita pedófilo na testa ou agressor sexual na testa. Mas se tem uma uhum. característica que não é unânime, mas que é bastante prevalente, é que eles são aquelas pessoas de quem você jamais desconfiaria. Tem uma frase que eu gosto Uhum. muito, que uma vítima me relatou esses dias, que está num dos depoimentos, que é: desconfiem de quem vocês jamais desconfiam. Nos meus vídeos, quando eu falo para qualquer pessoa, que você deve desconfiar da própria sombra. Você deve desconfiar de todos à sua volta. Não é que todos vão ser agressores Uhum. sexuais, mas é que todos podem ser agressores sexuais. Sabe, é o cara legal da banca de jornal, é o padre super querido que todas as crianças adoram, o pastor, o professor da natação, que todo mundo acha que é um cara super gente boa, a mulher, porque mulher também abusa. E se existe um tabu, em cima de um tabu, é esse, porque é como se não existisse, as pessoas Uhum. não falam sobre isso. E também por uma cultura machista que existe muito forte na nossa sociedade, né? Então, se um menino é abusado por uma mulher, ai dele se chegar na delegacia para dizer que foi abusado. Nossa, mas você teve a Uhum. sorte. Vão chamar de bichinha, sabe? Esse tipo de coisa horrível. Uhum. Porque é como se o Questionar a menino não tivesse o masculinidade. direito de ser abusado. É horrível. Exatamente. Então, o perfil não existe perfil. Mas se a gente puder elencar umas Uhum. características que podem ser observadas em pessoas para indicar que possa ter um perigo ali, pessoas que, por exemplo, numa reunião de família, num evento, deixam seus pares de lado, deixam os adultos de lado e ficam, mas assim, pensa em comportamentos persistentes, tá? Que sempre acontece. Sempre querem ficar com as crianças. Sempre querem ficar com as crianças.
que não se adequam Uhum. à sua faixa etária, entende? Que sempre preferem, se dão muito melhor com as crianças que com os adultos. Criança específica e dá muito presente, e beija muito, abraça muito, coloca muito no colo, protege muito, porque eles são muito protetores às vezes, principalmente quando é o pai, tem uma predileção e um cuidado excessivo com relação a um filho, porque é o filho de quem ele abusa. Então, esse comportamento que não soa muito adulto, sabe? E nem muito equilibrado, assim, muito excesso, sabe? Assim, querer ficar demais com as crianças, ter apego demais nas crianças, tudo isso é Entendi. sintomático. Uhum. E eu chegou umas mensagens pra mim que você não tá vendo meu olho, você tá vendo? Agora tô. Mas acho que você pode Você vê erguer um pouquinho mais, Mari. assim? Isso, agora deu. Isso. Uhum. Beleza. Então, mandaram também ali nos comentários se a gente ficou sabendo do caso do PZ Siqueira. E eu acho Uhum. que isso denuncia muito que é uma coisa cultural, né? É, Assim, o é. abuso por muito tempo ele foi protegido pela sociedade, uma coisa velada, e a gente tem toda uma cultura do estupro e que a gente tem todo um problema de prostituição infantil, casos muito. Isso é muito Exploração. latente no nosso país, né? Sim. Exatamente, exploração. E aí, é, o abuso, você vê assim, que ele acontece mais aonde? Em casa ou na rua? Existem aí dois contextos diferentes. Tem o abuso, e é interessante essa pergunta, porque a gente pode fazer mais uma distinção que causa confusão. Tudo que a gente está Uhum, falando aqui é violência sexual infanto-juvenil. Porém, a violência sexual infanto-juvenil, ela tem vertentes, digamos assim. Existe o abuso sexual infanto-juvenil, que é esse cometido dentro de casa, na escola, na igreja, no parquinho, sabe? É esse que é cometido, todos são cometidos às escuras, mas não tem caráter econômico. A exploração uhum, sexual tem caráter econômico, que é aí a uhum, prostituição infantil, a utilização de crianças para produzir conteúdo pornográfico, que é um mercado absurdamente grande no mundo inteiro e aumentou vertiginosamente agora na pandemia os acessos, assim, em todos os lugares do mundo, sabe? É uma coisa horrível. Então, uma prática, vamos dizer assim, o abuso sexual não tem caráter monetário, a outra tem. Mas uhum, no final das contas, se a gente pensar em abuso sexual, mais de 70% dos abusos acontecem dentro da casa da criança. Dentro da casa da criança. Aí o resto se distribui entre escola e outras coisas. E desses que acontecem dentro uhum, da casa, e são dados assim, de ano passado, do ano retrasado no máximo, tá? Dentro da casa da criança, a maior 40% dos abusos são cometidos ou por pais ou por padrastos. Depois vem tios, irmãos mais velhos, avós homens e mulher. Esses dias eu peguei o caso de uma bisavó. Eu peguei, não, eu vi o caso, a vítima entrou em contato comigo, ela até vai fazer o relato dela na minha página. A bisavó abusou dela e ela só foi descobrir agora, recentemente, que ela se tocou que o que a avó fazia era um abuso. Porque era um abuso que não tinha dor propriamente dita, mas que era uma manipulação erótica, né? Porque a palavra-chave aí do abuso é essa, não é penetração apenas, como muita gente pensa. Qualquer uhum, ato de caráter erótico com a com o objetivo de satisfazer sexualmente aquela pessoa que está ali do outro lado é considerado abuso sexual. Mesmo que não tenha penetração, mesmo que não se toque na criança, mesmo que você simplesmente tire a sua roupa e queira forçar a criança a te olhar, voyeurismo, né? É abuso uhum, sexual, porque causa sequelas psicológicas dentro assim da mais leve à mais grave, nesse espectro aí que não tem como medir, porque às vezes uma passada de mão pode causar um trauma mais severo do que um estupro de fato. Não tem como medir, é por isso que não existe abusinho e abusão, tudo é abuso. Então acontece de várias uhum. formas e a maior parte das vezes é dentro de casa, pais e padrastos.
Então, vamos aproveitar para falar, né? O que que é o abuso? Pode ser um toque inapropriado, pode ser essa exposição que você acabou de falar, Uhum, pode ser expor a criança a material de pornografia, né? uhum, também. Tava até ouvindo um podcast hoje de um pessoal que faz um trabalho especificamente sobre abuso sexual, psicólogos, falando que eles fizeram uma pesquisa numa comunidade carente onde eles atendiam para entender qual era o conceito das pessoas de abuso sexual e eles ficaram absolutamente assim horrorizados de saberem que as pessoas só entendiam abuso sexual como penetração. E de fato, Uhum. se a gente pensar na quantidade de abuso sexual que as pessoas não percebem que são abuso sexual que a gente tem aí na sociedade, faz todo sentido. Aquela comunidade reflete a sociedade em geral. As pessoas não pensam. Passar a Uhum. mão por cima da roupa da criança na genitália dela é abuso sexual. Obrigar ela a assistir filmes pornográficos é abuso sexual. Obrigar ela a ter uma interação sexual ou uma simulação da criança é abuso sexual. Daí se utiliza muito disso para produzir conteúdo pornográfico e depois vender na internet, né? Tirar a Uhum. roupa, se masturbar na frente da criança, mesmo que ela não olhe, é abuso sexual. Penetração, obviamente, de todas as formas. Sexo oral é abuso sexual. Tudo que tem o potencial na mente da criança é abuso sexual. E causa. Seja menos, Uhum. seja mais, causa. E sem contar que, assim, independente do nível de abuso, todos eles são proibidos, todos eles são estupro de vulnerável. Do menor ao maior ato, para a legislação brasileira, tudo é estupro de vulnerável, que tem pena de reclusão super alta, tendo várias agravantes na medida em que a criança houve sequela física, dependendo da proximidade, tipo, se é pai e filha, sabe? Tudo isso agrava a pena. E é reclusão, sabe? É o tal do chilindró mesmo. E é um crime tão Uhum. horroroso que nem os próprios presos admitem. Então, pessoas que são condenadas por estupro de vulnerável normalmente são os primeiros que rodam em rebelião, por exemplo, sabe? Porque é uma coisa tão Uhum. horrível que nem eles próprios toleram, né? Só que, como eu sempre, Uhum. sempre falo assim, tem que endurecer as leis, endurecer as leis. Beleza, tem que endurecer as leis. Só que só isso também não resolve. Não adianta, porque uma hora, Uhum. se esses caras não morrerem numa rebelião, uma hora eles vão sair. E se nada for feito, o que vocês acham que vai acontecer? A primeira coisa que ele vai fazer quando sair é fazer de novo, sabe? Uhum. Sim. Você estava falando qualquer coisa que pode causar um dano psíquico. Eu me lembrei daquele. É um livro do Stephen King e ele faz esses thrillers psicológicos mesmo, sabe? Uhum, uhum, E a protagonista é o jogo de Geraldo, acho que é a tradução. A protagonista, ela carrega um trauma gigantesco e que acaba por moldar todas as situações futuras da vida dela, que foi o pai dela ter se masturbado do lado dela. E nossa, assim, o olha aí. pai dela achou que ela não estava. E isso, assim, o contexto inteiro do livro e do filme, você vai entendendo que tem alguma coisa e no final você vê que era isso, sabe? Como isso Sim, marca mesmo a alma da pessoa. Mas eu é. quero falar disso também, mas antes falaram, alguém perguntou quais são os sintomas, os indícios que a criança que está sofrendo abuso, ela começa a demonstrar. Você pode iluminar um Aham. pouquinho? Sim, só vou, antes de falar isso, falar uma última coisa que você falou e eu me lembrei. Fazer sexo próximo dos filhos, por mais que você tenha certeza que eles estão dormindo, também Tá dormindo? pode configurar abuso sexual justamente por isso, porque você nunca sabe se de fato a criança está dormindo ou não. E o nosso cérebro é muito louco quando a gente pensa em memória. O cérebro da criança ele está muito cru ainda, então ele guarda a informação. Ele viu os pais fazendo sexo, guarda a informação. Às vezes guarda a informação num canto tão lá no fundo que nem lembra. Mas um dia, do nada, essa informação volta de uma forma diferente. E ela pode voltar a criança achando que foi com ela. O mesmo acontece quando ela assiste um Hum, filme pornográfico. Ela guarda aquilo
não sabe processar aquilo. Um dia aquilo volta e ela mistura realidade com ficção, o que ela viu do que ela viveu. Uhum. E aí, isso pode fazer com que a criança comece a ter sintomas, ou sequelas, no caso, né, de algo que nem aconteceu, porque ela acredita que Uhum. aconteceu. Então é muito perigoso fazer sexo no mesmo ambiente que os próprios filhos, por mais que você tenha dado Dramin pro teu filho, sabe? Não façam isso, pelo amor. Mas assim, por mais que você, quero dizer assim, por mais que você tenha certeza que ele tá dormindo, não arrisque. Porque, ó, um Uhum. exemplo, antes de entrar no que você falou. Num dos depoimentos recentes da página, a moça falou assim, é um que ela própria falou, sabe? Eu só fiz os comentários depois. Ela apareceu. Ela falou que por muitos anos ela dormiu no mesmo quarto que o pai e a mãe, numa outra cama com o irmão, e viu a mãe e o namorado fazendo sexo. E para ela aquilo era normal, porque ela não tinha outra referência, né? Então para ela era comum aquilo. Uhum. Quando o namorado da mãe, algum tempo depois, veio para cima dela, querer abusar dela, ela pensou, ah, mas deve ser normal, porque se ele faz isso com a minha mãe, por que que, né? Tipo, o que que tem de errado? Entende? Então a criança Uhum. ela não tem repertório para entender que aquilo ali não é normal. Então, se ela for exposta exaustivamente a uma situação em que ela vê sexo sendo feito debaixo do nariz dela, que, que ela vai saber, que ela vai entender para saber que com ela também não pode, né? Mas agora entrando Uhum. nos sintomas e sinais, né, como você falou, é, tem muita coisa. Então eu vou começar de baixo para cima, assim, na faixa etária, tá? Dos menorzinhos para os maiores. Tá. Bebês, gente, tem pedófilo. Vou chamar todo mundo de pedófilo para ficar mais fácil de entender, mas vocês já entenderam que existe diferença, né? Entre pedófilo que não comete Uhum. crime e criminoso que não necessariamente é pedófilo. Mas vamos pensar no pedófilo completo, que é aquele que, além de ter esse transtorno, ainda abusa de fato. Então, tem pedófilos que têm preferência sexual por bebês, bebês de fralda. Eles são tão perturbados que eles conseguem ficar excitados sexualmente com bebê de fralda. E salvo aqueles que são extremamente burros e não se cuidam para não ser pegos, né? Ainda bem que eles nem sempre são inteligentes, mas tem aqueles que perdem a mão, digamos assim, e vão lá, abusam e acabam levando a criança a óbito. Mas a maior parte das vezes não é assim que eles agem. Eles cometem atos de abuso sexual de uma forma mais sutil, que não vai deixar cicatrizes, que não vai deixar sinais, como, por exemplo, por sexo oral. E uma coisa assim, a saliva do adulto, ela é um tanto corrosiva para a pele do bebê. Então, pense assim, numa criança que é extremamente bem cuidada, que a mãe vive em cima, não deixa assar, sabe? É muito limpa, muito sequinha, e do nada a criança começa a apresentar vermelhidão e assada o tempo todo e nada resolve, não tem motivo aparente, ou ISTs, né? As infecções de transmissão através de contato sexual, né? Bebê, gente, é possível, é possível. Então, assim, quando isso acontecer, e é importante que a gente lembre que nenhum sintoma é exclusivo. A palavra certa é patognomônico, se não me engano. Nenhum sintoma é, tem isso aqui, automaticamente é abuso sexual. Não. Tudo tem que ser Uhum. olhado em contexto, porque nunca é uma coisa só. Mas é importante que se uma criança que não tem motivo aparente para estar apresentando vermelhidão, assadura, infecção urinária, irritação, pele irritada de um bebê, uma das possibilidades é essa. Existe alguém abusando dela através de sexo oral. Outra coisa que eles utilizam muito para poder. Quando é, por exemplo, quando é o pai que cuida da criança, a mãe vai trabalhar, o pai cuida da criança, e esse pai é um pedófilo. Uhum. O que ele faz? Ele priva a criança de alimentação, priva bebês, para que ela fique com fome e adivinha o que ele dá para ela comer? Chupar, no caso? Exatamente isso. Então, muitas vezes ao ponto de ejacular na boca dessa criança. Então, uma coisa que é importante as mães ficarem atentas é a isso. Eu sei que é absurdo falar isso, mas tem que ficar atento. É a isso. Se você Uhum. ficou o dia inteiro fora, não estava com a sua criança, e tem algum homem que ficou perto da sua criança, que tem alguma possibilidade de ter tido contato com ela sem que outra pessoa tenha visto, confere como é que ela tá, confere as roupas dela, confere a boca dela, confere tudo.
porque pode ter ficado algum resquício. Crianças um pouquinho maiores, crianças não têm pudor, crianças não têm malícia, né? Eles têm sexualidade, como todo ser humano, porque não é como se aos 12 anos de idade, de repente, aflorasse. Essa é outra coisa que tem que ser derrubada, né? Crianças têm sexualidade, só que a manifestação da sexualidade delas é de outro jeito, não é erotizada como a nossa. Porém, eles têm sexualidade. Uhum. Mas uma criança não tem malícia. Então, se você tem lá uma filha de 4 anos, que você vai dar banho nela, e ela, quando você chega perto chame do que quiser aí, da pepeca dela, e ela se tranca, ela fecha as pernas, fica ligada, fica de olho, porque pode ser que ela esteja com alguma infecção, e que também pode ser produto de um abuso, ou pode ser simplesmente porque ela não trocou calcinha, porque sei lá, estava na praia e pegou alguma coisa. Mas pode ser porque alguém tocou ali de uma forma que incomodou e ela está reagindo. Mesma forma quando o bebê vai Uhum. trocar a fralda, eles se arreganham todo, né? Porque eles não têm pudor nenhum. Quando uma criança não deixa você chegar perto das partes íntimas dela para passar remédio, para trocar a fralda, ela se incomoda, isso eu costumo dizer que não é exclusivo, mas é um daqueles sintomas que tem menos possibilidades. Entende? Então ele é mais suspeito do que outros, porque não tem tantas coisas assim Uhum. que podem justificar aquilo ali, entendeu? Então essa resistência é muito Uhum. grande de se aproximar, mesmo a própria mãe, a própria cuidadora, sabe? Isso é bem sintomático. Ô, Ju, você comentou antes de ficar atento se você deixa o seu bebê com uma figura, com um homem durante o dia, né? E dá uma checagem quando estiver com a criança de volta. Mas antes você tinha comentado da história da bisavó que tinha abusado era uma moça, uma mulher? Quantos Era. anos essa moça tinha? E como que se deu esse... Me lembrar direitinho. Ela tinha tipo uns 7 anos, 6, 7 anos. Hum. E a avó dela fazia bolinhas de papel, acho que de papel, eu acho que era tipo lencinho, sabe? Lenço Uhum. umedecido, alguma coisa assim. Fazia bolinhas e abria as pernas dela e colocava lá dentro da vagina dela. E falava pra ela que quando as bolinhas saíssem, ela ia ter uma sensação gostosa. E ela fez isso várias vezes, pelo que ela... E ela achava esquisito. Ela falou ela até falou que incomodava quando a avó colocava aquilo, sabe? Mas ela nunca entendeu. Ela foi entender Uhum. que aquilo ali foi uma violação sexual da bisavó dela recentemente. Ela tem 18 anos hoje. Uhum. Então, faz pouco tempo que ela entendeu. Então, as formas como as mulheres abusam são ainda mais difíceis de identificar porque não envolvem sêmen, não envolvem penetração. Pode envolver penetração mecânica, digamos assim, né? Introdução de algum objeto. Mas é diferente, né? É menos usual, digamos assim, do que no caso dos homens, né? Nas mulheres costuma ser mais manipulação, ou expor a criança à pornografia também, ficar se esfregando na criança, mas assim, introdução, pênis, vagina ou objeto, vagina, é mais comum entre os homens. Não que não aconteça com as mulheres também, mas é mais comum entre os homens, Uhum. porque os homens têm ainda, não só os homens, mas pensando aí no perfil desses pedófilos, né? Para piorar tudo, ainda tem uma parcela desses pedófilos que tem um elemento sádico aí nessa história, que é o prazer de infligir dor, entende? Então Uhum. eles têm técnicas para causar dor na criança, mas de uma forma que não vai deixar sinais, ou que os sinais vão ser rapidamente vão desaparecer, como hematomas, entende? Então, por isso que eu sempre falo que é, mais importante do que ensinar as crianças sobre como elas se protegerem, antes de tudo isso, vem o vínculo que você tem que ter com a tua criança para que se alguma coisa acontecer, ela te conte. Porque a chance Uhum. é muito grande dela não te contar, porque o pedófilo entra na mente da criança e convence ela de que ela quer, de que ela gosta, de que ela é culpada, de que ela provoca, de que ela procura, de que ninguém vai acreditar nela, que se ela contar para alguém, todo mundo vai morrer. E a criança tem um pensamento literal. A criança não entende Uhum. que nem tudo é o que parece, não entende isso que nós temos, que é a malícia. Então, se você fala para uma criança Uhum. que se ela contar para alguém a mãe dela vai morrer, ela vai acreditar que a mãe dela vai morrer. E como que ela vai lidar com o fato de ser culpada da morte da mãe dela? Então, ela não vai falar, né? Mas voltando aos Uhum. sintomas, crianças maiores.
é normal a criança ter curiosidade sobre o corpo do amiguinho, ou o próprio corpo, né? Se explorar, a gente chama de masturbação, mas eu nem acho que é um termo apropriado, porque a masturbação tem uma carga bem erótica, né? Que é o que a criança não tem. Mas é comum eles manipularem os órgãos, da mesma forma que eles mexem no nariz, na orelha, na boca, eles mexem no pipi, na pepeca, né? É normal. Só que quando isso começa a acontecer de uma forma excessiva, de uma forma compulsiva, em que a criança deixa de brincar para fazer isso, que a criança, mesmo estando ferida, não para, isso é um sinal de que ela pode estar sendo abusada ou de que ela foi exposta à pornografia de alguma forma, porque ela está tentando elaborar uma coisa que aconteceu com ela, sabe? Então isso é bem sintomático. Ou quando ela começa com muita persistência a fazer isso com os coleguinhas, não tentar olhar, porque isso é normal, mas muita persistência em tentar mexer no coleguinha, e ela começa a tentar reproduzir coisas como sexo oral no coleguinha. Ela não tirou do além isso. Ela tá fazendo alguma coisa que ela viu ou que fizeram com ela. Então também é um sintoma. Aí o que acontece? Acontece uma coisa dessa, chamam a mãe na escola, contam pra mãe o que tá acontecendo, e a mãe chega em casa e bate na criança. Pronto. Aí você acaba de revitimizar uma criança que já está sendo violentada, que está sofrendo, que precisa de acolhimento, e a chance que você tinha mínima de fazer ela falar e interromper os abusos foi para as cucuias, porque agora que ela não vai falar mesmo, né? Então, crianças que começam a mudança, eu acho que a palavra-chave aqui é mudança de comportamento. Mudanças bruscas de comportamento. Sempre tem alguma coisa. Sabe, a criança vai super bem na escola, de repente cai drasticamente o rendimento dela. A criança adorava ir na casa da avó, agora odeia ir na casa da avó, agora se esconde para ir na casa da avó, sabe? Adorava desenvolver alguma atividade, não gosta mais. Porque muitas vezes o abusador está vinculado àquela atividade. Adorava ir na igreja, não gosta mais de ir na igreja, porque é o pastor, é o padre que está aliciando, né? Então, essas mudanças bruscas de comportamento, agressividade gratuita, muita agressividade, porque muitas vezes as pessoas acham que a criança vai ficar triste, mas não, a gente usa máscaras. Eu me lembro muito bem de mim, a gente coloca máscaras e ninguém percebe. Às vezes derrapar e deixar aparecer alguma coisa, mas o medo de ser reprimido, o medo de ser culpado, o medo de ser punido é tão grande que você fica um exímio fingidor, se é que existe essa palavra. Agressividade gratuita, muita explosão, chorar por tudo do nada, ou começar a desenvolver compulsão alimentar também é uma forma de proteção. Tipo, como se fosse uma capa de gordura mesmo, sabe? Eu vou engordar, 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 engordar. Primeiro, para suprir esse vazio que eu sinto, e segundo, para ficar menos atraente para o meu agressor não me querer, entendeu? Essas coisas também são bem comuns. Ju, e quando, assim, porque como a criança tem sexualidade, dependendo da manipulação, ela sente um prazer, né? Ela não sabe que tá errado, e ela vai sentir um prazer. E tem muito tabu e mitos, e que o abuso ele sempre é ruim, que ele sempre machuca. E aí, quando a criança, ela consegue sentir um prazer, e ela não entende isso como abuso, quais são os sinais que a gente consegue detectar que ela está sendo abusada mesmo assim? Nossa, isso é muito triste, Mari. Ainda bem que você falou desse assunto. Eu vou fazer um parênteses antes de entrar no que você falou. Uma das coisas que os abusadores usam muito contra a criança é justamente isso. Porque nem todo abuso... Isso é um tabu que tem que ser derrubado. Nem todo abuso causa dor. Nem todo abuso é ruim. Porque as crianças, justamente, elas têm a sexualidade. Mexendo aquilo ali, entendeu? Só que eles vão lá, fazem de jeito que não causa dor. E para a criança tá tudo certo. A partir do momento que ela começa a perceber que alguma coisa está errada, que ela não deveria sentir prazer ali, porque, por exemplo, ela começa a se masturbar em casa com o bichinho de pelúcia, e a mãe vai lá e corrige, briga, porque ela tá fazendo. Ela começa a associar que sentir aquilo ali tá errado. Então eu não deveria sentir. Então, se eu tô sentindo, é porque eu sou uma pessoa ruim. Eu sou má, eu mereço, eu sou nojenta, eu sou suja, entendeu? Então, é mais
Porque a culpa que isso gera a culpa, a vergonha e o medo, né? Sempre falo, é a tríade do abuso sexual. Culpa, vergonha e medo. Às vezes tem os três juntos, às vezes não. Mas toda vítima de abuso sexual infantil sente essas três coisas. Então, se ela não sabe que está sendo abusada, se ela gosta dos abusos, uma das coisas que acontece bastante com a vítima, que entra nessa tua pergunta. Por exemplo, quando é o pai, tá? A criança gosta do que acontece, ela não quer que pare, e até um determinado momento ela não entende o que está errado, então, de repente, ela se aproxima demais do pai, sabe? De repente, ela nem era tudo tão colada no pai assim, mas agora ela vai com o pai, tem ciúme da mãe, sabe? Depois de passar aquela fase que é normal, né? O filho ter ciúme da mãe e tal, mas ela começa a ter uma coisa assim meio possessiva com o pai, tá? Isso é um exemplo de muitos. Mas esse comportamento, novamente, é mudança de comportamento, né? E então, enquanto a criança entende que aquilo ali não tá errado, sente prazer, para ela tá tudo certo, não é nesse momento em que vai aparecer os sintomas, a maior parte dos sintomas. É quando ela começa a entender que aquilo ali não tá certo, começa a se sentir culpada e começa a se punir por se sentir culpada. Aí vem a automutilação, né? Aí vem a tentativa de suicídio, se cortar, sabe? De autocuidado, a depressão. Aí a criança começa a largar ela assim, sabe? Se largar mesmo, sabe? Não tomar mais banho, não penteia o cabelo, não se cuida, não faz o mínimo por si, porque se sente suja, sabe? Porque percebe que tá gostando de uma situação que devia estar odiando. Então, o problema não é ela não tem consciência, o problema é quando ela começa a tomar consciência do que acontece, entendeu? É por isso que é muito mais efetivo trabalhar na prevenção para que se alguma coisa acontecer, mesmo que ela não se sinta mal com isso, ela saiba que aquilo ali não pode e ela já sinalize, ó, alguém fez isso aqui comigo. Porque se deixar para atuar só depois, o estrago vai ser muito maior. Mas se você explicar para a criança que, independente de como ela se sinta, os adultos não podem usar o corpo dela para qualquer coisa, que ninguém pode tocar nela, a não ser para cuidar de algum ferimento, para lavar quando é muito pequenininho. Se você se basear em toque bom e toque ruim, não vai funcionar. Porque nem sempre o toque é ruim. Às vezes o toque é bom, só que isso vai gerar consequências psicológicas depois que ela cresceu um pouquinho e entender o que aconteceu. E quanto mais tempo dura o vínculo da vítima com o abusador, piores são as sequelas. E o que influencia muito também é o acolhimento ou não dessa vítima. Então, o maior medo de uma vítima é não ser acreditada e ser punida. Se você conta que passou por um abuso como esse e não acredita em você, ou fazem de menos, as chances que uma pessoa que passa por isso tem de desenvolver as piores sequelas psicológicas, como no final das contas o suicídio, são muito maiores. Então, o acolhimento dessa vítima faz toda a diferença no final das contas. A prevenção de pequenininho mesmo, desde quando a criança está aprendendo a tomar banho, aprendendo a falar, até ela saber que se algo acontecer, ela pode te contar, que você não vai reprimir, você não vai punir, você não vai ficar com raiva, porque eles se utilizam muito desse recurso de se você contar, eu te mato, eu mato teus pais, eles vão odiar você, você vai perder todo mundo, ninguém te ama, ninguém gosta de você, e a criança acredita. Então, se ela não tiver um vínculo muito forte com você e a confiança de que ela pode te contar qualquer coisa, que você vai estar ali do lado dela, ela não vai falar. E ela vai arrastar isso e começar a demonstrar no comportamento, né? Começar a, novamente, agressividade, comportamento sexual absurdamente, ou quando entra na adolescência, perde a noção de valor do próprio corpo e começa a fazer sexo à torta e à direito, de qualquer jeito, sem se cuidar, que desemboca numa gravidez na adolescência, sabe? Que desemboca numa chance de uma maternidade bem deficitária, porque quanto mais nova você é, menos habilidade para maternagem você tem, e o que leva a um novo ciclo, sabe?
a gente frisar aqui, para o pessoal que está assistindo, da importância da educação sexual. Que educação Nossa, sexual muito. não é ensinar a criança a fazer É, sexo. Educação sexual é justamente abrir um espaço para esse diálogo, para ensinar a é, criança o que é abuso, o que não é. E, infelizmente, a gente não pode confiar a educação sexual só às famílias, porque é não. dentro das famílias que isso acontece, né, Jo? Isso, exatamente. É uma das minhas bandeiras, é uma das coisas que eu prego ali para todo mundo e uma das minhas lutas é essa, da educação sexual. Eu acho que o que assusta os pais é justamente esse termo, sexual. As Uhum, pessoas não conseguem separar sexualidade de sexo, né? Sexual. E isso é uhum, uma coisa que a gente tem que desconstruir o tempo todo. Mas educação sexual nada mais é do que garantir que se o seu filho passar por qualquer coisa, ele sabe que vai ter o que fazer. Ele vai saber, ele vai ter recursos para fazer. Vou dar um exemplo meu, tá? Para ficar mais fácil de visualizar. Eu comecei a ser abusada com 5 anos. Com 6 anos eu já ia para a escola. E uma professora minha contou, depois que toda a história veio à tona, quando eu tinha 18 anos, contou para minha mãe que quando eu tinha 6 anos, na hora do recreio, eu sentava num cantinho e chorava. E eu não me lembro disso. E chorava, 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 porque era só isso que eu podia fazer, porque eu não sabia o que eu fazer. Porque eu tinha medo de contar para os meus pais, porque eu achava que a culpa era minha, porque eu achava que eu permitia, que eu queria, que eu provocava, porque era isso que ele incutia na minha cabeça o tempo todo. 6 anos. uhum, Isso se estendeu até os 13. Então, foi uma sucessão de coisas. Primeiro, eu chorava, porque eu achava que a culpa era minha e eu não tinha como pedir ajuda. Depois, já entendi o que acontecia e tinha vergonha, medo e culpa, porque eu achava que era toda a responsabilidade minha. E depois, eu já não tinha mais coragem, porque ia ser uma desgraça na família inteira. Entendeu? Então, se você intervém uhum, lá no começo, a primeira tentativa é muito mais fácil, porque é muito menos coisa para você ter que tratar depois, né? Então a educação sexual uhum, é a criança e não é só falar de ninguém pode encostar aqui, é falar sobre consentimento, é falar sobre o meu espaço e o seu espaço. Ninguém pode invadir o espaço um do outro, sabe? É global, é falar sobre sentimentos, é falar sobre você tá triste porque alguém mexeu com você, alguém encostou em você de uma forma que você achou esquisito, me fala, me conta. Não é só punição, entendeu? É muito mais amplo. Então, não tem nada a ver com ensinar com criança a fazer sexo, com antecipar as coisas. Bem pelo contrário, isso sim, isso tem pesquisa no mundo inteiro sobre isso. Os países que investem pesado em prevenção a abuso sexual ali de pequenininho já são os países que têm menor índice de gravidez precoce, de gravidez na adolescência, porque entender sobre a própria sexualidade faz com que os adolescentes consigam pensar mais antes de fazer e tenham mais uhum. armas para se proteger dos abusos, né? Porque a gente olha as coisas da nossa perspectiva de pessoas informadas, de pessoas que no meio universitário, mas nem todo mundo está nessa mesma realidade, nem todo mundo tem acesso ao mínimo de educação. Então, se você não ensina a criancinha lá no CMEI, no fundamental, lá naquela escola que se alguém encosta nela, isso não é normal e aceitável, que ela tem que procurar ajuda, mesmo que ela não sinta que aquilo ali é ruim, que aquilo ali é uma violência, que nem o adulto tem direito de fazer isso, ela não vai ter outro repertório, ela não vai ter meios para entender que aquilo ali não pode, e aquilo ali vai seguir, 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 até ela se tornar uma adolescente que vai possivelmente contrair uma doença, ou ter um filho precocemente, e aí de, de violência, tanto de quem sofreu quanto dessa mãe que não vai ter muita habilidade para cuidar dessa criança e que já vai estar mais exposta a abuso sexual também. Então é um ciclo, né? É um ciclo que tem que ser cortado, né? Isso só corta com informação. Eu queria falar, né, das consequências, mas tem um pessoal que está perguntando deixar para falar das consequências numa outra live. E Pode ser? agora, se você não se importar, falar, né, da sua experiência para as pessoas que talvez conheçam alguém que passe por algo e você é uma inspiração, né, Jo? Não tem como. Talvez não.
tem uma frase que eu gosto que é assim: você conhece. É uma adaptação de uma outra frase. E é absolutamente verdade. Eu até anotei uns dados aqui para falar para vocês. São no Ministério de 2018, esse aqui, tá? Do Ministério da Saúde. O Ministério, aliás, do Ministério Público. Não. 32 mil casos registrados de abuso sexual em 2018, contra crianças e adolescentes. 32 mil. Dá mais de 87 casos por dia. Considerando a subnotificação, esse 32 aqui é muito mais do que o dobro. Muito mais do que o dobro. Isso é de 2018. Do Disque 100, que é uma coisa bem legal, que vocês têm que saber, Disque 100 é anônimo. 17 mil ocorrências de abuso sexual em 2019. 17 mil denúncias de abuso sexual infanto-juvenil em 2019. E daí foi de lá que eu tirei aqueles dados de 73% dentro de casa, 40% pai ou padrasto e 87% homens. Então, eu sempre falei que a gente vivia uma pandemia disso. Agora está bem propício porque nós estamos vivendo outra pandemia, né? Mas é realmente um problema pandêmico. E entrando aí na minha história, como alguém perguntou, eu sempre falo, não existe cura. Cura não existe, porque a gente cura uma doença, entendeu? A gente pega, tem os remédios certos, o tratamento certo, você cura. Abuso sexual não tem cura. Tem tratamento, tem reparação de danos, tem utilizar o que aconteceu com você para uma coisa útil, que para mim é o que mais funciona. E é por isso que eu comecei a fazer o que eu faço, sabe? Porque eu sempre falo, não tem como você desfazer o que aconteceu. Quem me dera, eu acho que é por isso que eu adoro tanto história de viagem no tempo. Quem me dera, desse para voltar no tempo e desfazer tudo. Mas não dá para desfazer tudo. Eu teria desfeito a morte do meu irmão, que se matou com 19 anos, por causa de um monte de consequências que levaram ele a ser uma pessoa extremamente impulsiva, não ter controle sobre nada, e um dia ele tomou veneno. E aí? Se eu pudesse, eu morria no lugar dele, sabe? Se eu pudesse, eu voltava para trás e evitava tudo, mas não dá para fazer isso. Então, o que eu faço hoje com o que aconteceu? Eu uso a história dele, a tragédia dele e a minha tragédia, a minha história para alertar as pessoas, para que elas saibam que elas não são as únicas, porque a sensação de uma criança que passa por isso é justamente essa, que ela é a única no mundo, e que se ela é a única no mundo é porque ela deve ser uma pessoa muito má para merecer aquilo, né? Os abusos mexem justamente nisso, nessa noção de merecimento. E essa noção de merecimento irradia para todas as outra oportunidade. Mas então, não existe cura. Existe você dar um norte para aquilo que aconteceu com você, sabe? Para mim, a raiva, o ódio já me consumiu demais. Eu sofri por muitos anos com sonhos frequentes, com uma gana assim de sangue gigantesca. Com o tempo ela foi diminuindo, assim, sabe? Porque com o tempo eu fui percebendo que ela não resolvia nada. Ela era inútil, sabe? Não era nem que eu não tivesse o direito de sentir ódio. Eu tenho todo o direito do mundo de sentir ódio. Só que sentir ódio não tem utilidade. Essa que é a verdade, sabe? Só faz mal para você. Não faz mal para aquela pessoa que você quer fazer mal, que merece, de fato. Mas não faz, sabe? Não adianta nada. Então, para mim, é o mais próximo, inclusive, do que eu entendo como perdão. Eu tenho uma birra enorme dessa palavra, porque usam ela de forma errada quando se fala com vítimas, né? Um vídeo sobre isso esses dias. Você tem que perdoar porque Deus isso, aquilo, aquele outro, porque te faz mal. Tá, a gente sabe que rancor faz mal. A gente sabe que é um veneno. Só que ninguém tem o direito de chegar numa vítima e dizer o que ela tem que sentir, dizer como ela tem que agir. Isso é vitimizar, isso é violento. Ninguém tem esse direito, sob pretexto algum. Então, cada um tem um tempo, não tem jeito. E a partir do momento em que eu comecei a conseguir não sentir tanto ódio, e fui substituindo o ódio por desprezo, eu acho que é isso, sabe? Eu comecei a conseguir respirar melhor, viver melhor. Então, hoje eu sinto um nojo imenso do meu abusador. Um nojo, assim, eu tenho nojo do ar que ele respira, sabe? E ele mora aqui na minha cidade ainda. Só que a gente raramente vê ele porque ele vive no sítio. Eu também. Então, eu tenho nojo absoluto dele. Nojo, nojo, nojo. Só que eu não tenho mais aquele desejo de vingança
eu com as minhas próprias mãos, sabe? E era isso que me matava, era isso que me consumia diariamente, porque foram muitos anos nesse vórtice, sabe? Eu já não sinto mais isso, mas hoje eu uso o que ele fez para alertar os outros, para falar sobre como a vítima se sente, sobre o que fazer se tiver suspeita, sobre como você deve agir, o que não se pode ignorar, porque para mim, fazer alguma coisa pelos outros com isso é a melhor, se não a única forma efetiva de dar um jeito para isso, sabe? Porque não morre com você. Pelo menos você faz alguma coisa de útil, sabe? Então, para mim é isso. Para mim, a minha missão de vida é, eu sempre brinco, levar a palavra para poder alertar as pessoas sobre isso, porque além de ser um serviço importante, é uma cura, entre muitas aspas, para mim. Eu acho interessantíssimo o que tu falou sobre essa questão do perdão, porque é muito comum a gente ver o pessoal pressionando a vítima. Não, porque você tem que perdoar, ainda mais se é alguém da família, a Se é o família pai, pressiona a vítima. vixi, Você tem que sim, perdoar, você tem que perdoar. Só que a gente não sabe, a vítima, ela sabe que essa raiva faz mal pra ela, mas a gente também não sabe se não é só isso que tá mantendo ela, né? Pra ela uhum, não cair naquele desespero total. Se não é essa raiva que tá movendo ela e mantendo ela ainda viva. exatamente, porque a Porque, raiva move. Isso mesmo. muito interessante. Sim. E é muito triste, sabe? Eu vejo isso muito. Em todos os contextos tem, mas eu vejo muitos relatos, então eu posso falar do que eu vejo, principalmente no âmbito religioso. Quanto mais religiosa é a família, e são dois fatores: quanto mais religiosa é a família e quanto mais próxima é a pessoa que abusou. Existe quase que um complô de todo mundo para obrigar a vítima a se reconciliar, a perdoar o cara que ele é Uhum. protegido, sabe? No final das contas, demonizam a vítima e protegem o abusador, como se ele fosse o coitadinho da história, sabe? Isso é muita raiva. Isso a gente vê muito, principalmente quando a vítima ela tá entrando na pré-adolescência e é do sexo feminino, né? Uma mulher, uma Uhum, criança, uma uhum, adolescente, no caso. uhum. É, a cultura ela protege o abusador, Pode infelizmente. ver. Ninguém fica cavucando o passado do abusador para saber se ele já fazia antes, para saber qualquer coisa. Hum, Agora, quando uma menina de 12 anos conta que o pai vem abusando dela desde os 8, qual que é a primeira coisa que um monte de gente moralista e hipócrita faz? Correr procurar porcaria no passado dessa criança. Mas tá vendo, ela já uhum, gostava dos menininhos desde que tinha 10 anos. Como se isso uhum. justificasse, explicasse, Justificar. diminuísse a gravidade do que o cara está fazendo. Quando, na verdade, o comportamento precoce dela é fruto dos abusos. É consequência dos Uhum. abusos. Não é a causa dos abusos. Só que as pessoas se atêm a coisas impossíveis, absurdas, ridículas para justificar o injustificável. E antes da gente responder as perguntas aqui do JC Papo Reto, eu acho interessante a gente falar também que o abusador não é só aquele senhor, a pessoa mais velha, que tem uma Não, grande diferença de idade. O abusador pode ser aquele não. primo que tem idade muito próxima, né? Uhum, uhum. Adolescente, é bem comum entre uma criança, sei lá, uma criança de 6 anos e criança. Porém, Uhum. não é o único critério. Se, por exemplo, você tem. Eu até ouvi isso hoje, naquele podcast que eu falei. Por exemplo, se você tem uma criança de 8 anos que é submetida a abuso há muito tempo e ela tem um primo de 8 anos e ela começa a reproduzir os abusos com o primo, isso ao mesmo tempo que é um sintoma, uma sequela, isso também é abuso. A gente não chama de abuso Uhum. porque criança não, assim, em tese, criança não abusa de criança. O termo correto é jogos Uhum. sexuais. Porém, não significa que não vá ter consequências, não significa que não vá afetar a vítima da mesma forma como se fosse um adulto. Porque essa criança de 8 anos que vem sendo submetida a abuso há muito tempo, ela tem a mente distorcida, você pode entender assim, ou prejudicada de uma forma que a outra criança não tem. Então, ela vai se utilizar disso e ela Uhum. aprende por espelhamento. Então, ela sabe como é que faz para subjugar, ela sabe como é que faz para colocar em dúvida, ela sabe como é que faz para convencer. Então, jogos sexuais entre crianças também são nocivos, também podem gerar
ser prejudiciais, porque quando pode ter uma criança que está muito inserida num contexto de abuso e uma criança que não está. E quando tem essa diferença de repertório, de experiência, aí pode acontecer problemas, realmente. E não, além do adolescente, da criança, é muito comum tios, mas assim, novos, primos, irmãos mais velhos, sabe? Adultos. A maior parte, por essa pesquisa aqui do Disque 100, dos abusadores, é entre 25 e 40 anos. Então, são pessoas jovens, não são senhorzinhos acima de suspeita de barba branca também, sabe? São pessoas em fase produtiva, que estão vivendo a vida doidado aí e que tem um lado B, onde abusam de crianças debaixo do nariz de todo mundo, dentro de casa, sem ninguém perceber, porque as pessoas simplesmente acham que aquela pessoa jamais faria isso. Mas, novamente, aquela frase que eu falei, desconfiem de quem vocês jamais desconfiariam. São essas pessoas que abusam. Uhum. E aí, respondendo a pergunta do JC, quais são os canais de denúncia? Tem vários. O Disque 100 que você falou. O Disque 100 é legal porque ele é totalmente anônimo. Então, se você não quiser mostrar a tua cara, se você não quiser dar nenhum dado sobre você, não precisa. Mas é legal que, caso você vá fazer uma denúncia pelo Disque 100, completo, endereço, quem mais pode estar sabendo disso, quem mais pode ser vítima, mas você não precisa se identificar. O Disque 100 tem uma central e eles, em 24 horas, eles distribuem as denúncias. Só que não tem como saber que foi você. É que nem votação, não tem como saber em quem você votou. Ponto. Entendeu? Você pode denunciar no conselho tutelar, você pode levar a criança no conselho tutelar, a mãe vai no conselho com a criança ou adolescente. Você pode ir direto no Ministério Público, você pode ir direto na delegacia. Então, tem vários lugares. Você pode marcar, por exemplo, quando é no Ministério Público, dias de atendimento ao público. Você pode marcar um horário e que provavelmente vai ser o assessor que vai te receber, e daí ele chama o promotor quando é o caso, né? Que vai te receber e você conta a história. E, gente, eu sempre falo isso para os adolescentes e para todo mundo. Produzam provas. Celular não existe só para Facebook. Produzam provas. Se, por exemplo, você está passando por isso, você é um adolescente que você, todo domingo que vai na casa da avó, teu avô abusa de você ou tenta abusar de você. E você sabe que não tem escapatória, você vai encontrar com ele. Seja mais esperta. Se você sabe o que vai acontecer em determinado lugar, em determinada hora, mais ou menos, deixe seu celular gravando ali, disfarçadamente, e pegue. Claro que você não vai permitir que abuse de você, para poder produzir uma a intenção da pessoa, isso já é uma prova, entendeu? Gravação, mesma coisa. E jamais induzam as crianças. Eu já vi muito caso de prova ser invalidada pela defesa, e com razão, porque a mãe, por exemplo, colocou palavras na boca da criança, porque a mãe induziu a criança, verdade, Rosilene, antigamente não tinha. Mas hoje a gente tem mais esse recurso para poder produzir provas contra esses canalhas, né? Mas é muito difícil quando acontece assim. A mãe fica sabendo, desconfia, pega no flagra e chega e fala para a criança gravando: filha, é verdade que o seu tio fez isso, 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 isso? Você está induzindo, você está colocando palavra na boca da criança. E mesmo que ela não tenha, e mesmo que não tenha passado por aquilo ali, ela vai querer corresponder ao que você espera, porque a criança é muito rápida em ler a intenção do adulto. Então, se ela acha que ela vai se livrar daquilo ali o mais rápido possível, dizendo o que você quer ouvir, ela vai concordar. Então, é muito perigoso. Até é por isso que se invalida facilmente uma prova dessa, porque uma condenação baseada numa prova dessa é muito temerária. Usam provas. Acho que o principal é isso, sabe? Sejam mais inteligentes do que os abusadores. E como a família e a vítima devem agir quando a comunidade em torno da vítima acusa a vítima pelo que aconteceu com ela? Ai, que nojo disso. É isso mesmo, isso acontece. Olha, não tem um milagre, você não vai mudar a mente desse monte de gente ignorante. Essa é a palavra. Ignorante no sentido verdadeiro da palavra, porque as pessoas foram ensinadas assim, cresceram assim, e desista, você não vai mudar o pensamento delas, entendeu? Acho que a primeira coisa é isso. Se conforme, porque eles vão continuar acusando. Sempre vai ter alguém para acusar.
sabe? Mas você tem que estar fortalecido, você tem que estar consciente de que você está fazendo a tua parte. Você está certa, eles estão errados. E se for preciso para você ter força, para você continuar no trilho e aguentando o tranco, procurar terapia, super apoio. Porque na terapia a gente encontra recursos para poder peitar a ignorância dos outros e não sucumbir, sabe? E não recuar. Porque é muito difícil. Você contra, sabe? Uma gota contra um oceano. É muito difícil mesmo. Só que é a vida do teu filho que tá nas tuas mãos, sabe? Você tem que colocar isso acima da opinião dos outros. Em absoluto. Mais antigas, existe, eu sempre falo isso, existe várias gerações criadas para corresponder ao que os outros pensam. Criadas com base no que os outros vão pensar. Então, acontece um caso desse, duas coisas acontecem. Ou todo mundo fecha e finge que não está acontecendo porque, meu Deus, o que os outros vão pensar? Ou isso vem à tona e a família da vítima e a vítima se tornam os vilões e o abusador se torna o mocinho. Justamente a validação indireta enorme da sociedade com relação a esses crimes. Então, sempre acha um jeitinho de inverter a situação. Mas o ponto é, você tem que ignorar essas vozes, sabe? É se blindar mesmo, é fechar a mente para elas. Não tem como você mudar o que eles pensam. Tem como você se fortalecer e entender que o teu papel você está fazendo. Você está fazendo pelo teu filho o que deveriam ter feito por você, se aconteceu com você também. Isso é muito importante quando acontece questões transgeracionais, né? Muitas vezes você se pega com teu filho sendo abusado e você também foi, e você não sabe como agir, porque não agiram com você da forma que deveriam ter agido, e você fica de mãos atadas. Então, faça pelo teu filho o que não fizeram por você, sabe? Esse é o jeito de quebrar o ciclo. É assim que você interrompe essa maldição desses abusos sexuais que vão passando adiante. Enquanto alguém não vem e peita a sociedade, que é estúpida, ignorante, machista e nojenta, né? Resumindo, e encara isso de peito aberto e fala, não, eu vou continuar aqui do lado do meu filho mesmo, não interessa se vocês acham ruim, se vocês estão contra mim, problema é de vocês. Enquanto isso não acontece, as coisas ficam debaixo dos panos e os abusos seguem acontecendo porque, ai, vai ficar chato. Perfeito. Perfeito, seguem acontecendo, porque imagina como que vai ser o próximo Natal, todo mundo reunido, como se isso fosse argumento, parâmetro para a vida de uma pessoa que está sendo destruída. Você estragou tudo, a família dividiu ao meio por sua causa, sabe? Muito violento, é muito violento. A vítima se tornou a vilã, né, para a mãe. E ó, tem um vídeo nos meus canais, até se vocês quiserem, procurem aí, me adicionem lá. Em todos os canais, gente. Facebook, Instagram e YouTube tá lá como Não Conta Pro Seu Pai. Já conto dessa frase para vocês. É o nome do meu canal. Lá tem um vídeo especificamente sobre mães que protegem os abusadores de seus filhos. Que mecanismos psicológicos estão envolvidos atrás disso, sabe? Processo de negação, principalmente, sabe? E isso é muito recorrente, sabe? Não só a mãe, a família inteira se voltar contra a vítima, porque é tão pesado, é tão cruel, é tão difícil que a mente dá uma bugada, assim, sabe? Que é mais fácil você fingir que não tá vendo e viver em negação total, como se você estivesse com um cabresto, do que você admitir para si que aconteceu debaixo do seu nariz o tempo inteiro e você nunca viu, sabe? Que não explica, aliás, que não justifica, que não diminui o absurdo da coisa, mas que explica como é que alguém consegue chegar ao ponto de ficar contra a própria filha, sabe? Muitas vezes também envolve dependência financeira, sabe? Dependência afetiva, mulheres que são totalmente dominadas por seus parceiros e não têm autonomia para nada, não só autonomia financeira, mas emocional, sabe? Relacionamentos abusivos. Isso acontece muito, 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 muito. O que também é uma sequela de abuso sexual, porque crianças que foram abusadas sexualmente, quando crescem, têm muito mais propensão a se meterem em relacionamentos abusivos e, diante desse tipo de ocorrência, ficarem do lado do abusador. Justamente porque elas não foram acolhidas, elas não tiveram o suporte que precisavam na época, e elas não têm recurso psíquico, instrumento, elas não têm
força para agir diferente. Então é um ciclo vicioso, né? Mas procurem lá, que lá tem um vídeo específico sobre isso. E conta por que é o nome do canal. Não conta pro seu pai é a frase que eu escutei quando tinha 5 anos, do que eu me lembro que tenha sido o primeiro abuso. Eu me lembro com perfeição, como se fosse um quadro. Eu estava na sala, na casa da minha tia, estava passando pica-pau na televisão, e era umas 9 da noite, eu nem sei por que estava passando pica-pau, e ele e minha tia e minha mãe estavam a 2 cômodos de distância. Não tinha porta, tinha somente o batente. Tava a luz apagada na casa toda, menos no cômodo que elas estavam. E eu tava assistindo, eu lembro da roupa que eu tava. Eu tava com um conjuntinho jeans. E ele é meu tio. Era meu tio, nojento. Ele tava deitado num colchão, com uma coberta peluda, marrom. E eu me lembro nitidamente dele empurrando o colchão, assim, e se empurrando até encostar no sofá que eu tava. Aí ele me levantou, tirou a minha calcinha, fez sexo oral em mim enquanto eu assistia Pica-Pau, sem piscar, sem entender nada do que estava acontecendo. Ele tentou me fazer sexo oral nele. A partir daí eu não me lembro mais. Eu não sei se aconteceu ou se não aconteceu. Se aconteceu, a minha mente bloqueou. Mas eu me lembro, a próxima coisa que eu me lembro é dele falar pra mim exatamente isso. Não conta pro seu pai, senão ele vai ficar triste com você, tá? E essa foi a frase que inaugurou a minha vida de abusos a partir daí até os 13 anos de idade. E acontecia na minha casa, na casa dele, na casa dos meus avós, no sítio, em todos os lugares por perto, e ninguém via. Naquela época, isso era mais invisível do que hoje ainda. Eu tenho 31 anos, então eu penso, isso foi no comecinho da década de 90. Era como se isso não existisse. Ninguém falava sobre isso. Ninguém desconfiava disso, sabe? Então, muita gente que conta essa história e fica, nossa, mas como que a tua mãe não viu? Como que teu pai não viu? Como que tua avó não viu? Não vê, gente. Não vê. Não vê. Se você não tiver alerta, atento, todo mundo e ninguém vê, você nunca vai pensar sobre isso. Você nunca vai imaginar que isso acontece debaixo do nariz. Principalmente porque era uma criança que disfarçava muito bem. Porque eu aprendi muito cedo a disfarçar. A dividir a Juliana do mundo normal com a Juliana que sofria abusos. Então, a cada episódio novo, era como se eu trancasse aquele abuso num baú e jogasse lá no fundo da minha memória. E ficava lá. E eu meio que dividia ao meio, assim, sabe? Era uma dissociação, realmente. Uhum. Totalmente dissociada. Então, cada vez que acontecia, era como se fosse a primeira vez de novo. Eu ia sempre pegar de surpresa. Porque, e aí é uma das coisas que a gente pode conversar no outro dia sobre as sequelas, de como afeta a memória já na infância. Porque você para sobreviver, tem que Uhum. dissociar as coisas tão bem que você começa a ter problemas de memória na infância que são projetados na vida adulta e te causam um monte de problemas, sabe? Como desatenção, dificuldade de E os aprendizagem. sentimentos, né? A Sim, angústia, a totalmente. ansiedade, a tristeza que ficam Totalmente. vindo, você não está dissociada, não sabe de onde que vem. Então, eu Alguém era uma tem criança bem alguma... assintomática. Essa que é a verdade. Mais difícil ainda de identificar, né? Mas estava acontecendo. Por mais importante ainda a gente estar tão atento, né? É. Porque que nem você deu o exemplo, você era praticamente assintomático com aquela Sim, idade. eu chorava na escola, a professora nunca teve a brilhante ideia de me perguntar para mim o que estava acontecendo. Olha só, né, você vê como a falta de preparo daquela época, né? E era isso, Uhum. só isso, mais nada, nada. Então, alguém tem mais alguma pergunta para fazer para Ju por hoje? Deixa eu ver aqui para cima. Canais E de denúncia. enquanto o pessoal tá vendo, se perguntou, não, eu queria fazer um convite, Ju. Se você Hum, toparia voltar aqui semana que vem, esse mesmo claro, horário, nesse mesmo canal, claro. pra gente falar sobre as consequências, né, que Sim, ficou porque faltando. são muitas e são bem interessantes explorar sobre elas, porque elas vão desde consequências na vida matrimonial, até a criação dos filhos, até Hum. vida do trabalho, sabe? Envolve tudo, tudo que você imaginar pode ser sequela de um abuso sexual, sabe? Então, dá um programa inteiro só sobre isso, realmente. Então, voltaremos aqui semana que vem, às 18 horas, para falar sobre as consequências. Eu quero já agradecer a Ju por ela
aqui hoje conversar com nós, falar da experiência, de você é referência aqui na região mesmo sobre abuso sexual infantil. E eu acho que eu sempre falo isso, que o mais interessante não é que você só trabalha com as vítimas, mas você mesmo foi uma vítima. E o É, fato de você ter ressignificado isso, se apropriado, é uma inspiração. obrigada, Mário. Eu fico muito feliz. Adoro quando me chamam para falar sobre isso, porque eu sei que é meio estranho falar isso, né? Eu adoro falar sobre isso. Mas é porque eu sei o quanto falta gente falando sobre isso, né? E eu sei que tem muito mais impacto quando você ouve de alguém que passou do que de alguém que apenas Uhum. estudou o assunto, né? Não que as pessoas que estudaram o assunto não sabem o que está falando, sabem e muito, mas é diferente, né? O sentimento é diferente, né? É que eu acho que ouvir de quem passou por isso e ressignificou e reestruturou dá esperança, sabe? Porque quem Pode ser. trabalha, trabalha e fala de casos, mas quando você vê a pessoa que tá aí, tá fortalecida, falando com propriedade, dá esperança. De que, Sim, olha, tem vida além disso. Não é exato. só sobreviver, é para viver. Eu sempre falo isso para as vítimas que me procuram, que você, vítima, é muito maior do que os abusos que sofreu. Muito maior do que os abusos que sofreu. Você tem muito mais força do que você acha que tem. Isso não é uma frase clichê de autoajuda. Isso é verdade. Eu sou a prova viva disso, sabe? Porque tem gente que me fala assim: "Nossa, Gil, como é que você consegue falar sobre isso?" Alguém até comentou aqui: "Como é que você consegue falar sobre Uhum. isso sem chorar?", né? Se você Comentou. esperar. Mas é que ter passado por isso foi tão violento, foi tão terrível, as consequências disso foram tão terríveis, que falar sobre Uhum. isso se tornou nada, entendeu? Que falar sobre isso é muito menos do que ter passado por isso. Ainda mais porque tem um propósito em falar sobre isso, né? O propósito é justamente inspirar as pessoas a falarem. Mari, não tem uma palestra que eu dou em escola que não fico sabendo de casos depois. Porque falta gente falando sobre isso dentro das escolas. Porque as crianças na escola estão em fase em que os abusos ainda estão ocorrendo. Teve um caso Uhum. que foi um menino. Para mim foi o que mais me chocou, porque a gente está mais habituado a ver menina, né? Eu, no meio da minha Uhum. fala lá, de repente o menino coloca as mãos assim na cabeça, quando levanta, tá vermelho que nem um pimentão. Sabe aquele choro mudo, doído, lá do fundo? Era ele. Aí eu sinalizei pra professora lá no fundo, já chamaram ele. E duas meninas outras caíram no choro. Depois eu fui lá, abracei os três. E depois soube que os três estavam sendo abusados, que nunca tinha falado sobre isso. E daí naquele momento foi uma mistura assim de tristeza, porque eu sempre fico triste junto, com alívio. Tristeza porque que desgraça, né? Essa coisa parece que não acaba nunca. Ao mesmo tempo, alívio porque eu sabia que a partir de agora alguma coisa ia ser feita, né? Porque essa coisa veio à tona, né? Então, Uhum. falar sobre isso é muito que eu me sentia sozinha e eu achava que isso acontecia comigo. Se alguém, quando eu tinha 8 anos de idade, tivesse ido na minha escola e falado que aquilo que acontecia comigo não era normal, que eu não era a única que passava por aquilo, que aquilo era violência e que eu podia contar para as pessoas que eu não ia ser punida por isso, eu teria interrompido Uhum. os meus abusos quando eu tinha 8 anos, e eu teria evitado que o meu irmão fosse exaustivamente estuprado e quase morto e ameaçado e por fim morto, e por fim que tivesse se matado, entendeu? Então eu sei que falta faz falar sobre isso desde muito cedo, sabe? E não é uma fala, tem que ser uma coisa constante, sabe? E tem muitos Uhum. instrumentos legais para isso. Procurem aí o www.defenda-se.com.br. É uma cartilha muito legal que tem conteúdo para criança também, sobre que mostra quais são os sinais, como se proteger, como denunciar, sabe? E é de uma linguagem bem lúdica. Também tem um aplicativo chamado Uhum. Proteja Brasil, que por lá você pode fazer denúncia por Disque 100 e que ele tem muitas informações legais. E também tem um Instagram chamado Fafá Conta. Procurei, Fafá Conta. É uma contadora de histórias que, entre as histórias dela, ela tem alguns livrinhos de prevenção ao abuso sexual, como Não Me Toca Seu Boboca e Pipo e Fifi, que são dois livrinhos sensacionais para trabalhar abuso sexual infantil com crianças pequenas. Então,
tem instrumentos, a gente tem que procurar, tem que se apropriar, como você disse, sabe? Não ficar esperando vir alguém na escola e falar sobre isso. Não ficar esperando que a criança vai ter a tua cabeça para entender que você fala A, ela entende B. Você tem que falar na linguagem dela. Você tem que se adaptar a ela. Não adianta falar difícil com criança, sabe? E o principal, ela saber que vai bater nela, que você não vai ficar com raiva dela, que você não vai ficar triste com ela, que, sabe, que é mentira se alguém falar pra ela que eu vou morrer se ela me contar, porque eles usam muito isso, né? Usam o amor pelos irmãos pra poder fazer a criança não falar nada. No meu caso era assim, ele usava meu irmão e eu um contra o outro. Era assim, ele falava pra mim, se você não deixar, como se uma criança tivesse capacidade de deixar, eu faço com os seus irmãos, meu irmão e a minha irmã. E ele falava pro meu irmão, se você não deixar, eu faço com as suas irmãs. E ele fazia com os 3 ao mesmo tempo. E nenhum sabia do outro. Então eles são muito espertos. Muito espertos. Não dá para duvidar da sagacidade desses caras, sabe? Porque eles passam uma vida aprimorando o método deles. Então tem que ter muito cuidado e muito vínculo. Eu acho que a principal de tudo é isso. Vínculo com seus filhos. Porque eles têm que saber que eles podem pedir ajuda. Se eles não tiverem confiança de pedir ajuda e que vão apanhar ao invés de ser acolhidos, eles não vão falar. E os abusos vão se arrastar por anos, porque você foi negligente. Perfeito. Então, eu acho que é isso. Obrigada, Ju. Muito bom você falar. Deixa eu ler esse comentário aqui. Enquanto você falou sobre isso daí, mostra as vítimas por mais que aconteceu. É isso aí, Aura. Tá bom, Mari. Então, aqui perto de casa estamos aqui de uma novo. menina de 14. Ele falou, aqui perto de casa teve uma menina que tirava a roupa na webcam, deve ser. E aí? Isso aí é outro tipo de violência sexual, extorsão sexual. Nossa, gente, isso tá em alta, porque eles seduzem, como eu falei, nem sempre esse tipo de coisa normalmente é com criança, adolescente mais vulnerável, mais carente. Então, fala que a criança quer ouvir, que a adolescente quer ouvir, e vai comendo pelas beiradas até que convence. E aí, a criança tira a roupa, o adolescente tira a roupa, e ele vai e chantageia a criança e o adolescente para continuar nesse ciclo, porque vergonha é humilhante, né? Eu passei por uma coisa assim também, quando eu tinha 16 anos, e eu até hoje, com 31 anos, tenho resquícios de culpa, que eu ainda preciso tratar, até hoje. Mesmo entendendo todos os mecanismos, mesmo entendendo como é que eu cheguei naquilo, eu ainda tenho resquícios de culpa. E é horrível. Não é culpa do adolescente quando ele chega numa situação dessa. Antes dele fazer uma coisa dessa, ele é a vítima. Ele está exposto. Ele está vulnerável. Ele está sendo manipulado, entendeu? E é importante também falar que a gente tem toda essa consciência, mas entender no emocional, né? A nível do emocional é completamente diferente. Exato. Porque uma vez rasgada a alma, vai ficar cicatriz. Você vai ter que lidar com aquilo pro resto da vida. E não racionalizações que vão fazer diferença, que vai curar, que vai remendar o que foi acontecido. O trabalho muito mais. Quanto mais você entende, melhor, porque mais você fecha, você apara as arestas, mais fica redondinho, sabe? Mais você, então é isso por causa disso. Mas aí existe uma diferença muito grande entre entender uma coisa e internalizar ela, sabe? Eu sempre falo isso. Você entende que você tem que emagrecer, você não consegue efetivamente fazer uma escala estratosférica envolvendo o pior tipo de violência que uma pessoa pode sofrer, é muito difícil, muito difícil. Então, pensa, eu faço terapia há muito tempo e o que seria de mim sem a terapia desde os 18 anos, sabe? É por isso que eu tô inteira de pé aqui hoje. Mas mesmo com todo o conhecimento do mundo, que é um processo que nunca acaba, eu ainda tenho
cargas de culpa que eu não consegui me livrar até hoje, sabe? Coisas que eu nunca consegui falar a Uhum. respeito porque eu me sinto culpada. E que eu sei que eu preciso falar porque vai ajudar muita gente, mas que eu ainda não consegui. Então você imagina uma pessoa que não tem estrutura nenhuma, que não tem apoio nenhum, que realmente tem certeza que ela provocou, que ela quis, que ela é suja, que ela é nojenta, que ela merece tudo de ruim no mundo, né? É por isso que é bom Uhum. falar, para dar exemplo, né? Para as pessoas saberem que elas podem falar também, que Uhum. elas não estão sozinhas. Exatamente. E estaremos aqui falando de novo sobre isso semana que vem. Então tá, aguardamos vocês, gente. Até semana que vem. Obrigada, Ju. Obrigada a todo mundo que veio até aqui com nós. E bom fim de semana para todo mundo. Verdade, bom final de semana, gente. Para você também, Mari. Tchau. Obrigada. Beijo, tchau.